Tem de falar. Ô galerinha, vamos deixar a despedida e a choradeira por medida. Ó, o negócio é o seguinte. Lentes esféricas, nós estávamos nessa parte. Não dá mais tempo de falar que os princípios da ótica geométrica são a luz da linha reta, os raios são reversíveis, os raios são dependentes, os meios ópticos opacos transparentes, a luz pontual, extensa, policromática, multicromática, incandescente, luminescente. Não dá mais tempo. Nós também temos que lembrar que o raio incidente e o raio refletido é normal, coplanares são, primeira lei da reflexão, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, segunda lei da reflexão. Apenas com essa noção, podemos desenhar um espelho plano, tirando dois raios da parte superior e dois raios da parte inferior de um objeto, fazendo as leis da reflexão no espelho, prolongando os raios, nós concluiríamos que a imagem gerada por espelho plano é virtual, do mesmo tamanho, direita, porém reversa. A distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem ao espelho. Se eu mexo o espelho com uma certa velocidade, a imagem mexe-se com o dobro. Se eu rotaciono o espelho de um certo ângulo, os ângulos rotacionam o dobro. Aí nós passamos a estudar espelhos esféricos. O raio que chega paralelo, sai pelo foco, o raio que chega pelo foco, atinge o vértice, mesmo ângulo, centro de curvatura, sobre ele mesmo. Aí dá para estudar as 5 possibilidades para espelho côncavo. Objeto distante, imagem real invertida e menor. Objeto se aproxima, imagem se afasta e cresce. No centro de curvatura, mesmo tamanho. Passou do centro de curvatura o objeto, a imagem se afasta e cresce ainda mais. Foco, borrão. Imagem própria ou forma-se o infinito. E aí a aplicação verdadeira do espelho côncavo, quando o objeto está bem próximo. Aí a imagem fica virtual, maior e direita, espelho de aumento. O espelho convexo, VMED, virtual, menor e direita. Depois a gente teve que estudar um pouquinho da refração da luz para poder migrar para lentes esféricas. Nós vimos o que era índice de refração. Nada mais é que a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio em questão. Quanto maior a velocidade da luz, menor o índice de refração. E o menor índice de refração de todos, 1 do vácuo, que é aproximadamente igual ao do ar. Aqui no ensino médio a gente considera o do ar como sendo 1, a colega tem razão. Índice de refração relativo, NAB, é o NA dividido pelo NB. Primeira lei da refração, o raio incidente, o raio refratado e a reta são coplanares. De novo, segunda lei da refração, N de chegada vezes C de chegada. Claro, lei Snell-Descartes. Através desses conhecimentos, se tu lembra, né, ó, aliás, eu fiz um comentário, de repente eu tenho sorte nesse comentário, fiquei com um palpite. Imagina que a luz chega aqui, ó, meio A e meio B transparentes, aproxima ou afasta da normal? Não sei, essa é a resposta, como é que eu vou saber? Não sei que meios são esses, caramba, tem que me falar como é que é o N, né? Inclusive o raio poderia passar reto, se coincidentemente o N fosse o mesmo, né? Um caso famoso para isso é o tetracloretileno. O tetracloretileno é um líquido transparente que tem um índice de refração de 1,33, o mesmo índice de refração do vidro. Então se tu pega lá um becker, bota água lá dentro e pega uma lâmina de vidro, essas por exemplo de microscópio, né, para fazer placa para observar microscópio, bem divertido, né? Tem uma loja de brinquedos esse microscópio, bem legal. Tu mergulha na água, tu vê ó, uma lâmina de vidro mergulhada na água. Por que tu enxerga a lâmina de vidro na água? Porque quando a luz vai passar da água para o vidro, do vidro para a água, ela sofre um desvio e tu desviou a luz, teu cérebro consegue achar onde é que está o objeto. Porém, se eu tiro a água e coloco o tetracloretileno, a lâmina de vidro desaparece. Porque quando a luz for passar do tetracloretileno para o vidro e do vidro para o tetracloretileno, já que o índice de refração é o mesmo, ela passa reto e tu não enxerga, é uma loucura. Tá lá o líquido, tu tá com a lâmina na mão, mergulha ela no líquido e ela desaparece quando mergulhada no líquido, cara. É uma loucura. Então tu vê, o vestibular gosta de usar o tetracloretileno como exemplo, porque ele tem um índice de refração igual ao da água, 1,33. É isso aí, tem que decorar, professor? Não, relaxa. Não tem que decorar nada. O do vidro é 1,33. Viajei totalmente, da água é 1,33. O do vidro é 1,5. O tetracloretileno é 1,5 aproximadamente. Salvasse a pátria, meu querido. Falei merda no final. Ô galera, olha só, agora sim, ó, eu digo que NA é maior
que nós concluímos? VA é menor que VB, porque o N e o V é diferente, lembra? Já que a velocidade vai aumentar, se afasta da normal, ângulo de incidência, ângulo de refração. Tudo bem para vocês? Se os N's fossem o contrário, as velocidades seriam o contrário e o raio aproximaria. Foi usando essa noção que eu te mostrei que as lentes, como essa, ó, dá nome para essa lente. Biconvexa, nunca vem, né? Biconvexa. Então as que terminam em convexa são todas de bordos finos e geralmente aproximam os raios de luz, são convergentes. Dá nome para essa aqui, ó. Plana côncava. Então todas as que terminam em concavação não, na verdade são de bordos grossos e quase sempre divergentes. Quando é que é a exceção? Isso, quando o N da lente for menor que o N do meio que a envolve, uma raridade. Beleza? Uma parte de vidro com ar dentro é um ótimo exemplo. Então olha só. Pois é, eu tinha essa, como é que vai cavar dentro do vidro? Na verdade tu pega um bloco de vidro, parte o bloco ao meio, partir do bloco ao meio tu usina a lentezinha ali dentro, depois tu cola os dois blocos, entendeu? Aí depois que estiver bem coladinho, vai dar a sensação de que criaram uma lente dentro do vidro, né? Mas não foi, certo? É que a colagem depois foi tão perfeita que ficou um bloco só de vidro, beleza? Galerinha, olha só que interessante. Nós sabemos que essas duas equações, elas são utilizáveis para espelho plano, que nós nunca o faremos porque é inútil, nós sabemos já a característica do espelho plano. Para espelho esférico é muito importante. O que é o I? A altura da imagem. Para cima? Para baixo? Simples pra caramba. P. Perfeito. A distância do objeto até o sistema óptico, seja lente, seja espelho. Posição do objeto. Posição da imagem. Posição da imagem. Positivo. Quando? Quando? Cuidado, essa é do I do O. Pra cima e pra baixo é o do I do O. Esquece essa regra. Ó, essa é a boa maneira de lembrar de espelho. Nas trevas o cara fica com medo. Negativo. Na luz, do lado da luz, positivo. Porém, quando é lente, a luz atravessa de um lado pro outro. E já que a luz atravessa de um lado pro outro, aquela decoreba falha. Aí o melhor é pensar, real é mais gostoso, positivo, lembra? Virtual não é tão bom negativo. Era a piadinha idiota que eu fazia pra galera decorar. Beleza? Então, ó, P e P', vou pensar assim, se é real, se é feito de raio de luz cheio, positivo. Se é virtual, feito de prolongamento, negativo. E a distância focal? Quero saber dos espelhos e das lentes. Como é que é dos espelhos? Qual que tem distância focal positiva, qual que é distância focal negativa? O espelho côncavo, a distância focal está para o lado da luz. Podemos pensar daquele jeito, positivo. O espelho convexo, a distância focal ficou para trás dele, onde não tem luz. É um foco virtual, então negativo. Virtual e real seria a mesma ideia. Agora em lentes, galera. Qual lente tem distância focal positiva que se comporta que nem espelho côncavo? Qual lente tem distância focal negativa que se comporta que nem espelho convexo? As divergentes, as lentes divergentes funcionam que nem espelho convexo, VMED. Se é espelho convexo, é foco negativo. Lentes divergentes, distância focal negativa. Lentes convergentes tem aquelas 5 possibilidades que eu acabei de revisar no espelho. Se eu pego uma lente de bordos finos feita de vidro imersa no ar, se o objeto está distante da lente, eu vejo através da lente menor, invertida e real. Se a distância do objeto até a lente é igual à distância do ponto de principal, a imagem vai se formar no ponto de principal do mesmo tamanho. São todas as características iguais. Já que lentes divergentes são que nem espelhos convexos, distância focal negativa. Já que lentes convergentes se comportam que nem espelho côncavo, distância focal positiva. Uma questão de prática. O que quer dizer que distância focal negativa? Pois é, na verdade, cara, a única coisa... Porque pensa bem, cara, teve um maluco que começou a desenhar os raios aí e por semelhança de triângulos começou a matar as distâncias. Ele percebeu então que quando as distâncias estavam sendo medidas na parte interna do espelho,
A única maneira dele fazer uma equação bonitinha, ou seja, uma única equação que funcionava tanto para distâncias na parte de dentro e na parte de fora, como ele botou o plano cartesiano dele aqui na hora de fazer a matemática da brincadeira, então não teve jeito, né? Já que a origem está aqui, para um lado tem que ser positivo, para o outro tem que ser... Então tu vê, é uma coisa matemática que obrigou essa regra a acontecer, né? Certo? Exatamente, né? Não faz sentido em dizer que é negativo o negócio. Na verdade é o seguinte, ó. Aqui, agora chegou o ponto. O que tu falou agora tem a ver com isso aqui, ó. Isso aqui é novo. O resto a gente já usava para espelho e para lente. Agora a equação dos construtores de lentes, também conhecida como equação de Rayleigh, ela é delicada. É ela que o fabricante na prática vai usar para poder curar um sujeito. Por exemplo, o médico falou que eu preciso de uma lente de distância focal tal. Como é que com um pedaço de vidro reto no laboratório eu vou conseguir fazer uma lente curva que se encaixa perfeitamente no problema do cara? Aqui está a resposta. A dedução dessa equação eu não fiz no terceirão, é uma dedução chata, certo? É bem chatinha, não faz sentido de repente os caras não vão para o curso superior de física trabalhar ela. No curso superior o cara trabalha essa dedução. E o negócio é o seguinte, o que o aluno precisa saber então? 1, 2, 3, 4, 5 perguntas eu posso fazer, vocês concordam? Eu tenho que te dar tudo de mão beijada e vou fazer uma pergunta só. São duas as perguntas clássicas, embora possam acontecer outra. Cara, te juro que não, cara, é raro o cara pedir o N no meio. Geralmente o cara fornece os N's, mas pode acontecer. O clássico é eu fornecer os raios de curvatura e pedir qual é a distância focal. E forneço os N's também. Ou o contrário, eu forneço os N's e o F e pergunto qual é o raio de curvatura, sendo que eles são iguais. Num outro planeta, meu óculos vai fazer efeito? Sim, depende da atmosfera, para fazer o mesmo efeito, né? A atmosfera, o índice de refração do gás da atmosfera do planeta. Certo? O índice da atmosfera. Bacana, né? Porque olha só, o ar que está em volta da tua lente é o N do meio. Se tu vai para o planeta que o N do meio mudou, a distância focal da tua lente mudou. E aí teu problema já não vai ser mais corrigido. Certo? Ô galerinha, eu não sei se comentei com vocês quando eu mergulhava, né? Eu morei a vida inteira na beira de uma lagoa e um dia por acaso bolhas se criaram. Eu falei essa pra vocês? Eu tava lá mergulhando, né? E sempre turvo, né? Eu não tinha óculos de mergulho na época, sempre turvo essa merda. E um dia eu soltei umas bolhinhas, uma bolha grudou no meu olho assim, cara. E eu, meu Deus, tô enxergando tudo, cara. Por acaso, tu vê uma lente no sentido oposto, uma lente de ar imersa na água. E aí, cara, eu fiquei impressionado, porque eu botava a mão aqui bem forte, soltava bolhas de ar, e ficava, porra, cara, ficava mergulhando com uma lente de ar no olho, entendeu? Sacou a ideia? Então, porra, cara, tu vê uma coisa que é idiota, né? Mas que funciona, claro que é mais gostoso quando tem um siliconezinho prendendo o ar ali, né? Mas tu vê, o que me faz enxergar, certo? É o índice de refração do ar e da lente do meu olho. Quando eu tiro o ar daqui e boto água ali, ferrou, o olho para de funcionar, as imagens ficam todas borradas dentro d'água, mas se tu devolve uma camada de ar antes do olho, né, tu consegue enxergar, olha que interessante. É isso aí, tem a ver com o que tu falou, o fato de tu mergulhar na água é como entrar num planeta alienígena, né, certo? Ô galerinha, olha só, distância focal acabamos de matar, qual é a regra para lente? Visual, negativa, real. Não. Hã? Sim, essa é a regra geral, mas me traduz isso para uma lente. Quando que a distância focal é positiva ou negativa em uma lente? Convergente, divergente, obrigado. Se tu sabe esse sinal, o N pode ser negativo, o índice de refração? Não, é um valor sempre positivo. Aí tu, usando um pouco de bom senso, tu descobre qual é a regra de sinal para esses R, sem decoreba nenhuma. Então olha só como é que tu mata a regra de sinal. Essa é a parte então nova primeiro. O resto era revisãozinho. Pega uma lente querida, uma lente amistosa como essa, ó. O nome dela mesmo? Biconvexa. Qual é o comportamento óptico dela? Convergente, bordos finos é que nem gente fina aproxima, lembra? Bordos grossos, gente grossa afasta. Mas para ser convergente, o N dela maior do que o N do meio. Geralmente o meio é o ar, né? Então qualquer coisa, vidro, glicerina, qualquer coisa que não seja vácuo, vai funcionar. Então vamos pegar essa equação e vamos pensar. E vamos pensar nos sinais. Lente, N do meio menos 1,
R1 e esse R2, é só tu prolongar a lente, ó. Prolonga o raio de curvatura da lente, ó, esse é o R1. Prolonga a curvatura da lente, ó, esse é o R2, nossa, ficou um ovo, R2. Essa lente tem o que aqui, que resultado dá aqui? Positivo, porque é uma lente convergente, tudo bem para vocês? Eu sei que isso aqui é positivo, lado esquerdo da equação, então lado direito, para poderem ser iguais, positivo, né? Se o lado esquerdo da equação der positivo, para que a equação funcione, o lado direito também tem que dar positivo. Esse lado direito vem de uma multiplicação. Isso aqui é maior que isso, não é? Para essa lente ser do jeito que é. Então essa divisão dá mais que 1. Um número maior que 1 menos 1 dá um número maior que 1. Isso aqui também vai ter que ser positivo. Então quem é que vai definir o sinal do foco? É o sinal dos... Então para esta lente ser com distância focal, os raios de curvatura devem ser positivos. Aí, sem decoreba, o cara fazendo um pensamento simples no cantinho da prova, ele lembra que raios de curvatura convexos, faces convexas, o raio de curvatura fica maior que zero. Faces côncavas, o raio de curvatura negativo. E face plana? Infinito. Ó, é bem distante. Olha por quê, galerinha. Vou fazer aqui 3 lentes para vocês, hein? Vou fazer 3 lentes para vocês, ó. O que está acontecendo com o raio de curvatura? Da esquerda para a direita. Ó, a esferinha está fechando, né? Então o raio de curvatura zero é aquilo ali, ó. Vai se usar para quê essa tua lente? Um ponto, né? Porque o raio de curvatura é infinitamente pequeno, fecha a circunferência antes de começar. E ó, se eu for esticando, né? Olha o que aconteceu agora. Agora o raio de curvatura é infinito, né? Virou uma reta. Lembra que uma curva de raio infinito vira uma reta? Tem gente que ri dessa frase. Ah, uma curva de raio infinito é uma reta. É real, tá, cara? Lembra do teu planeta, porra. Tu olha para a linha do horizonte, tu jura que é uma reta, é uma curva, um raio longe de ser infinito. O raio da curva do horizonte qual é? Não sabe o tamanho do teu planeta, porra? É 6.500 quilômetros, é 13 mil quilômetros, um pouquinho menos, tá? 13 mil quilômetros no Equador aproximadamente, metade de 13 mil, certo? Então 6.500 quilômetros mais ou menos a distância do centro da Terra até a superfície da Terra. Quando tu olha para a linha do horizonte, estás olhando uma curva cujo raio é 6.500 quilômetros e tu jura que é reto. Porra, uma régua, tu pega uma régua, encaixa na linha do horizonte, meu Deus, está reto. Não tá. Tu imagina se o raio fosse infinito. Ah, ia ser uma reta perfeita, mesmo olhada de longe, né? Quando tu olha a Terra de longe, né? Aí tu, o raio de curvatura tá lá, certo? Então é isso, cuidado com isso, hein, galera? Essa aqui é uma coisa que eu esqueci de citar na sala anterior e que pode incomodar a galera. Então quer dizer que se eu tiver uma lente assim, ó, plano alguma coisa, aqui vai infinito, 1 dividido por infinito, 0. Aí some aquela partezinha, toca a tua vida pra frente normal. Pois não. Você falou isso, o raio, imagina se o raio fosse positivo, fosse infinito, uma vez tamanho do planeta assim. Exato, por isso que olhar de longe não faria diferença. Certo? É isso aí, parabéns pela análise. Ô galerinha, tem um detalhe ainda, ó. Quando o cara faz essa conta, tu imagina o cara que trabalha no laboratório, faz, né, antes do computador, é óbvio, né? Hoje nunca mais um optometrista fez uma conta, né? Ele bota no laptop dele os dados, o computador cospe a resposta. Se bobear, ele fala para o computador, o computador imprime a lente na sala do lado e cai no olho do cliente na próxima sala. Certo? É mais ou menos isso que tem acontecido, né? Aperta uns botões e a coisa acontece. Mas tu imagina na época que o cara tem que fazer as contas na munheca. O cara tem que fazer a conta toda e cuidado, hein? Ó, fração, tira o... divide, multiplica pelo de cima, multiplicação de fração de cima, de baixo. Se o cara tiver que isolar um desses, está multiplicando, passa, vai ficar a divisão de fração, a primeira. Que bonito, então essa matemática básica é indispensável, né, para a gente poder fazer a conta.
Só que o cara ficava de saco cheio, pô, fiz a conta toda e para poder achar a distância focal ainda vou ter que inverter no final. Aí os caras que trabalham nessa área resolveram chamar de o inverso da distância focal de vergência. Então, ó, vergência de uma lente nada mais é que o inverso da distância focal. Ou seja, se o cara tinha lá uma distância focal de 2 metros, vai dar a mesma coisa que uma vergência de 0,5 metro na menos 1. Como o metro na menos 1 é horrível, a gente chama de 0,5 dióptria, que é o grau. Então, eu tenho meio grau, quer dizer que a tua lente tem 0,5 dióptria, quer dizer que a distância focal dela é 2 metros. Ou seja, só para ficar mais fácil alguns aspectos da vida do cara que trabalhava na área, criaram essa ideia. Vou te fazer gostar de divergência. Vou te fazer gostar de divergência. Imagina o seguinte, ó. Imaginem vocês que em vez de uma lente só, eu tenha várias lentes encostadas uma na outra. Encostadas. A gente chama de justapostas. Desligaram os celulares? Desinstalar essa bosta. Ó, justapostas as lentes. Essa tem uma vergência V1, essa V2, essa V3. Esse sistema de lentes se comporta como uma única lente. Como é que eu descubro que lente é essa? Para tu calcular a vergência equivalente, basta somar as vergências, então fica super prático. Cuidado, uma vez eu me empolguei e fui fazer uma questão onde as lentes estavam afastadas uma da outra. Eu me distraí, somei a vergência, fiz e creu, me arrombei. Quando as lentes estão afastadas, gente, tu usa as duas equações clássicas. Calcula as características da imagem gerada pela primeira lente e esta imagem vira objeto para a segunda e tu faz o cálculo de novo. Cuidado, essa história de somar as vergências é só quando tu encosta as lentes. No caso, vai ficar depende do grau de divergência dessa e dessas outras. Essa é divergente, essa é convergente. A vergência, o foco da divergente é negativo, então a vergência vai ser negativa também. Imagina que fosse 2 menos 5, certo? E 6. Então vai ficar positiva. Mas se aqui fosse 3, cara, é assim como se não tivesse lente. Legal, né? Essa é a ideia, certo? Depende de quanto cada lente vai contribuir, certo? Com a curvatura, com a refração da luz ao atravessar o sistema. Não podemos usar muitas lentes, né, gente? Por que nós não podemos usar muitas lentes? Vai ficar começar difícil de enxergar, então tu está supondo que quando a luz vai atravessar uma lente, sempre ocorre um pouco de absorção, né? Um pouco da energia luminosa fica aquecendo a lente. Sabe qual é o grande problema para usar, por exemplo, uma das coisas que a gente quer fazer é aprender a espremer a matéria a ponto de ocorrer a fusão nuclear, certo? Porque aí funde átomos, gera átomos mais pesados e o excesso de massa é liberado na forma de radiação. Grande exemplo de fusão nuclear é o nosso querido Sol, a nossa bomba atômica pessoal, certo? Que inunda a Terra como vida. Toda a energia da Terra basicamente é oriunda do Sol, lembra disso? Então a gente tem tentado fazer estrelas artificiais, a gente tem tentado pegar hidrogênio na Terra, espremer esse hidrogênio para fundir e gerar hélio e liberar energia, cara, limpa. Lá vai ser um tesão quando a gente conseguir fazer isso. Uma das formas, o que é? É pegar um monte de raio laser e concentrar num ponto só. Só que esses raios laser têm que atingir aquele ponto minúsculo todos ao mesmo tempo. E o mais concentrado possível. Para isso eu vou usar lentes conver, para poder pegar essa luz toda e concentrar num ponto só. Só que o problema o que é? É que quando eu coloco muita energia na lente, parte da energia fica na lente e acaba esquentando a lente. E pode destruir uma lente dessas que é caríssima, milionária. Ou seja, para eu poder brincar disso, tem que ter poeira zero no ambiente. Os cientistas entram com umas toucas, não sei se tu já viu, com umas toucas lá no laboratório e gente aspirando e limpando o tempo inteiro, porque se tiver 1 grão de poeira, na hora que esse grão de poeira for atingido pelo raio laser, ele vai aquecer tanto que vai destruir a lente. Pode mandar vir outra. E aí são mais alguns milhares de euros para o espaço.
Que loucura! Então tu vê, né? A absorção sempre acontece, então nunca teremos várias lentes, né? E aqui está tudo exagerado as lentes, né? As lentes devem ser delgadas, certo? Para justamente ter pouca absorção. Galera, o que é olho humano hemétrope? Não tem defeito nenhum, ele é perfeitinho. Qual é o ponto próximo? Qual é a distância menor que é considerada sadia para enxergar? Isso, 25 centímetros, ponto remoto. Remoto, infinito. Cuidado, quer dizer que tu consegue focalizar algo que está muito, muito distante, sem zoom. Claro, né? Tu não vai conseguir ver com nitidez, mas imaginem que a gente consegue ver o belo brilho de uma estrela que está a anos-luz de distância. A gente consegue, não for míope, né? O míope olha para o céu e vê um borrão. Ele não vai conseguir distinguir um brilho do outro, né? Certo? Aí bota o óculos, corrige isso. Putz, que céu bonito hoje, né? É isso aí. É isso que ele está querendo dizer com o ponto remoto. O problema é que córnea, cristalino, humor vítreo, retina e globo ocular estão todos conectados. Se o olho do cara é todo perfeito, porém o globo ocular é um pouquinho alongado, nesse caso, o problema vai ser miopia, o problema vai ser enxergar de longe, e o bacana é o cara entender o porquê sem decorar, porque aí passa um tempão, o cara consegue responder na prova o porquê disso. Eu demorei a entender. Eu não entendia por que o professor falava que ao olhar de longe os raios penetram no olho praticamente paralelos. E quando olha de perto, os raios que penetram na pupila penetram divergindo. Eu não entendia isso, cara. Pô, eu fico bravo comigo que se eu trouxesse um barbante para a sala de aula eu te provava isso. Vou tentar te provar. Eu enxergo a colega toda, da cabeça aos pés aqui de perto. E eu enxergo o colega todo lá atrás, da cabeça aos pés. Imagine que eu vou pegar dois barbantes. Um eu vou esticar da cabeça da colega até a minha pupila. E outro barbante dos pés da colega até a minha pupila. Tu consegue ver a inclinação entre os raios superiores e inferiores que penetram na minha pupila? Uma grande inclinação, né? Porém, quando eu pego esses barbantes e coloco no colega lá de trás, ó como os barbantes ficaram muito menos inclinados, ó. Tu concorda comigo? Quando eu olho para a colega, os raios que saem do corpo dela e penetram no meu olho, estão, após passar pelo olho, divergindo grandemente. Enquanto quando eu olho de longe, os raios já chegaram praticamente paralelos. Porém, como a pupila é pequenininha, toda a luz vai ter que entrar por aqui. Se os raios vieram de perto e chegaram divergindo, se afastando, vai dar mais trabalho para o sistema óptico fazê-lo se aproximar, convergir. Quando eu olho de longe que os raios já estão penetrando paralelamente, praticamente no olho, só a córnea, que já é uma lente convergente, já faz o trabalho, aí o cristalino pode ficar esticado. É por isso que quando eu olho de perto, meu cristalino faz assim, quando eu olho de longe, ele se estica. De longe os raios penetram praticamente paralelos, é fácil convergi-los, eu não preciso de grande convergência do cristalino. De perto os raios penetram divergindo, eu preciso de mais convergência do cristalino para olhar de perto. De longe, o raio de curvatura do cristalino tende ao infinito. De perto, o raio de curvatura do cristalino vai diminuindo. Tudo bem para vocês? Se o cara entende isso, fechou. Aí fica natural, putz, o cara que tem globo ocular alongado, quando o raio chegar paralelo no olho, ou seja, olhando de longe, só a córnea já converge demais, e aí ferrou, os raios se cruzam antes da retina. Então eu vou ter que afastar os raios de luz para ajudar o olho do cara. Por isso que o míope tem a sua correção lente divergente, que afasta o raio de luz antes de penetrar no olho. Aí o raio de luz entra no olho como se estivesse chegando de perto, divergindo ainda. Poxa, se o cara entende que a míope é causada pelo globo ocular alongado, que o míope, portanto, tem dificuldade para ver de longe e a correção é lente divergente, ele já entendeu o hipermétrope, que é tudo o contrário. Globo ocular é encurtado, como ele está muito perto, o raio de luz não vai dar tempo nem de se encostar. E isso se ele estiver olhando de perto. Porque se ele olha de longe, o raio já chega paralelo, aí o sistema óptico dá conta dos raios convergirem mesmo com o globo ocular encurtado.
Mas olhando de perto, já que de perto a luz entra divergindo, aí dá mais trabalho para o sistema óptico. Dá mais trabalho para o sistema óptico fazer os raios se aproximarem. Ou seja, hipermétrope causa globo ocular encurtado. Sintoma? De perto, correção. Lente convergente. Tem uma doença que tem uma origem diferente, mas mesmo sintoma e mesma correção, e todos nós teremos. Vista cansada ou presbiopia. Por que o sintoma é o mesmo? Porque como o cristalino já está enrijecido depois de anos de trabalhos bem prestados, ele tem que trabalhar mais onde? É para ver de perto. Aí chega uma hora que o cristalino não consegue se curvar mais o suficiente, não consegue mais enxergar de perto. O mesmo sintoma da hipermetropia. Portanto, a mesma correção. Lente convergente, sim, mesma correção. Beleza? Falta convergência, não falta do cristalino? Ajuda com uma lente convergente então, pô. Beleza? E cuidado, falta uma doença ainda clássica de se estudar. Astigmatismo, a causa é totalmente outra. A causa é totalmente outra do astigmatismo. É uma imperfeição ou na córnea ou no... Só que é um defeito localizado, é uma coisinha localizada, ou seja, não é falta de convergência, nem falta de divergência do olho. Não adianta usar uma lente nem convergente, nem divergente. Tem que ser uma lente de faces paralelas, com apenas o defeitinho oposto, entre aspas, do olho. Assim, quando a luz passar pela lente e passar pelo olho, ela vai chegar na retina como se não tivesse feito aqueles desvios inadequados. E aí o cara tem nitidez. O cara tem astigmatismo, ele vai olhar para uma região, ele vai conseguir ver. Às vezes é só uma parte da região que está desfocada, ou que está borradinha. Tem cara que tem astigmatismo que ele não lê bem de frente, mas aqui de lado eu leio bem, e vira. O cara fica fugindo do oftalmo, porque ele vira aqui, pô, leio bem, é só aqui que borra. Então astigmatismo é isso, pode ser generalizado, óbvio. Mas às vezes é uma região localizada do olho. Cuidado, hein? Astigmatismo não é lente convergente, nem divergente, são lentes cilíndricas. Lentes cilíndricas. Não custa comentar. O que a gente chama popularmente de vesgo, né, é chamado de estrábico. Pode ser um estrabismo convergente ou um estrabismo divergente. O alinhamento dos olhos é que está prejudicado. É muito ruim conversar com alguém assim. Chega-se, né, por isso que é o seguinte, isso gera um problema social grave para a pessoa. Gera um problema social grave, e aí qual é a correção disso? Duas correções. Ou tu opera, ou tu usa uma lente prismática. Olha o que é um prisma, cara. É uma lente prismática, uma lente mais grossa que vai fazer a luz chegar de um lado e entrar adequadamente no olho. Qual é o problema de visão que gera o estrabismo? Se ele for muito divergente, tu vai ter uma região escura entre os dois olhos. Por isso que o cara, na hora de falar contigo, não vai te ver de frente, porque se ficar na região escura dele, ele fica de lado, fica visível, é lógico. Se é um estrabismo convergente, as imagens dos dois olhos vão se sobrepor. Vai pegar uma parte do meio que vai ficar desagradável. Ele se posicionando adequadamente para as imagens do dia a dia, ele se vira. O problema é esse estigma social de as pessoas às vezes não responderem, porque não sabe para quem está olhando. Se tu opera, qual é o problema? Tu vai estar mexendo na musculatura do olho, tu vai ter que descolar a musculatura do globo ocular, reposicionar e costurar. Só que tu sabe que às vezes dá uma cicatriz na hora que vai cicatrizar uma costurinha, né? E aí pode piorar a situação, por isso que raramente se opera. E aí a lente prismática fica uma solução razoável, certo? Isso, ó, na verdade, bacana o que ele falou, criança tem um período que ela geralmente é um pouco estrábica, certo? Eu lembro que meu filho, uma vez estava brincando com ele, e eu fiz uma movimentação e o olhinho, ai meu Deus, aí fui no hospital, fui no médico no outro dia, não, pô, cara, bichinho, aí o cara, tranquilo, ele examinou e falou, não, tranquilo, uma certa idade, em algumas posições, o olho, né, mas isso com o tempo estabiliza, mas tem que ficar de olho. Uma outra coisa que vale a pena comentar, então, tirou fotinho da criança, aí viu que o olhinho o brilho do olhinho dela está um pouco diferente. Manda no oftalmo e vai analisar. Por que eu digo isso, tá? Isso é uma coisa famosa, até propaganda um tempo atrás na televisão em função disso. Mostrava lá a criança com um brilho diferente no olho e avisava a população, se isso acontecer com seu filho, leve no médico, porque pode ser um tumor no humor vítreo
que se for diagnosticado em fase inicial, tu resolve tranquilaço. E se for em fase mais avançada, pode perder o olhinho ou morrer. Então é uma coisa grave. E pode dar em criança, em bebezinho. Uma vez eu estava dando uma aula, dava aula num colégio de Granfino lá, e um guri tinha um olho com um brilho diferente. Eu fiquei, já na primeira aula, eu fiquei com vontade de ir perguntar para ele o que houve, cara, né? Já examinasse. Mas como o colégio era um colégio todo Granfino, tinha médico e tal, essas coisas todas, eu pensei, não, já examinaram, tenho certeza, não falei nada. No segundo ano isso. E aí cheguei nessa aula de defesa da visão, o guri, professor, trocaram meu cristalino. Eu, não, peraí. Eu, não, desculpa, cara, como assim trocaram teu cristalino? Eu fui o primeiro transplantado de Santa Catarina de cristalino. E eu, porra, cara, que loucura. E aí fui investigar, é real. Hoje se faz corriqueiro, relativamente, tá? Se a presbiopia é tamanha que travou, digamos assim, o cristalino do cara, os caras cortam, tiram o cristalino enrijecido, botam uma lente artificial, amarram nos músculos ciliares, vai embora, costura, e o cristalino artificial. É incrível. É incrível. Tu corrige vista cansada hoje, então. Claro que em caso limite, né? O cara tá meio que ficando cego por causa da... Certo? Beleza? Agora, o caso dele era outra história. O cristalino dele tinha dado problema muito antes do tempo imaginado e ele ia perder a visão de um olho. Então é por isso que nessa situação a gente se oferece para participar, de certa forma, de uma experiência. O cara pela primeira vez vai operar de verdade, né? Então é uma coisa louca. E tu vê, e dava de ver o cristalino diferente no olho do cara. Tinha um brilho diferenciado. Né? Mas sim, absolutamente sutil, nada de... Né? Não é uma coisa que, olha, no teu olho. É uma coisa sutil, um brilho que dependendo da posição tu vê. E eu não quis perguntar para não ser delicado, mas o guri mesmo se apresentou. Hoje a gente faz isso corriqueiro. Aliás, como é que eu vou operar? O cara tem miopia. O que eu vou fazer no olho do cara a laser para corrigir essa miopia? Já caiu isso no vestibular. Onde que eu mexo a laser ali? Pior é que não. Eu não mexo no globo ocular. É na córnea. Eu mexo na córnea. Certo? É na córnea. O que eu faço na córnea para curar a miopia? Como é que se cura a miopia? Com lente divergente. Isso aqui é uma lente? Ah, é? E agora? Olha pra cá. Não é bordas grossas agora? Pronto, eu esculpi a tua córnea para ela ser a lente divergente na frente do teu olho. Simples assim. Ah, professor, eu tenho queloide. Não faz. Não faz, porque a tua cicatrização vai botar uma cicatriz ali e vai recuperar a tua córnea. Não vai ter solução. Por isso que nem todo mundo dá para operar. Por que é mais fácil operar miopia do que hipermetropia? Hipermetropia já está curvo, vou ter que desbastar aqui para ficar mais curvo ainda. Eu tenho muito menos distância para errar e para trabalhar. O cara tem que ser muito mais ninja, tem que ser um escultor ultra mega power. Imagina a precisão da mão do cara com o laser ali, meu Deus, esculpindo. Se o cara errou, não dá para devolver o material. Certo? Quer mais radical? Vamos pensar em neurocirurgia. Né? Tu corta o crânio do cara, tira o tampão, tira a pleura do pulmão, né? Tira a meninge, a pleura do pulmão, é a camadinha do pulmão, a meninge que é do cérebro. Corta a meninge, sai os líquidos, tudo o cérebro do cara está exposto. Tem um tumor. Tu dá um remedinho pro cara acordar, com o cérebro aberto, e enquanto o cirurgião vai fatiando o cérebro do cara, um psicólogo vai falando com o sujeito. Na hora que o cara dá uma enroladinha na fala, o psicólogo fala, para de mexer. A partir daí não tira mais o tumor, porque se tu tirar vai prejudicar a fala do cara. É melhor que ele morra com um tumor no cérebro, falando, do que tu deixar o cara um vegetal tirando o tumor do cara. Tu acredita? É assim, cara. Olha a tecnologia fodida para operar tumor. E tu imagina um cara que tá com bisturi no cérebro do cara, atira, mata o sujeito. Cara, tu tem que ter a mão, não dá para tomar goró. O neurocirurgião não pode tomar porra e não tem que operar no outro, porque ele tá tremendo. Então os neurocirurgião, ele tá todo dia, ele acorda e ele verifica como é que tá. Porra, tamo bem. Porque se ele estiver tremendo, meu querido, vai ter que mudar de carreira, cara. Tu vê, né? Sacanagem. Valeu, galera. Continua. É aula faixa? Porra.